Bom dia, seguimores! Tudo bom com vocês? Saudades de vocês, viu, seus lindinhos? Bom, todo mundo pronto para mais uma aula nossa, né? Hoje, dia 6. A professora seguiu a mesma linha da última aula, coloquei a página da apostila no cantinho, assim vocês vão acompanhando, tá certo? Então, todo mundo junto comigo, com a apostila na mão. Hoje, como já deu para perceber, na foto aqui da entrada do slide, a gente vai falar um pouquinho sobre as estações do ano e por que elas ocorrem, certo? Então, vamos lá. Relembrando, né? Até semana passada, a gente falou sobre os fusos horários. Então, a gente estudou o movimento de rotação da Terra e como que ele influencia no fuso horário. Aqui eu coloquei um resuminho só para a gente lembrar dos dois movimentos principais da Terra. O movimento de rotação, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, em duração de 24 horas ou um dia. E assim, por conta dele, né, como a gente tem momentos diferentes no nosso planeta, então foi criado os sistemas de fuso horário. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o movimento de translação. O que é o movimento de translação? O movimento de translação é o movimento da Terra em torno do Sol, quando ele faz uma volta completa em torno da Terra. Desculpa, quando a Terra faz uma volta completa em torno do Sol. Tem duração de 365 dias ou um ano, quando for ano bissexto, 366 dias. E ela acaba delimitando as zonas térmicas da Terra, também as estações do ano. É isso que a gente vai estudar hoje, tá? Isso daqui, ó, as zonas térmicas e as estações do ano. Tudo bem? Então, acompanhando ali página 36 da apostila. Bom, o movimento de translação e as zonas térmicas. Assim como o movimento de rotação, o movimento de translação também traz consequências para a dinâmica natural do nosso planeta. Uma delas, principalmente, é a distribuição de energia solar na superfície terrestre. Como a Terra ela tem um movimento de rotação, seu eixo de rotação é inclinado, a luz do Sol e o seu calor chega de formas diferenciadas nas diversas partes da Terra, devido ao formato circular do nosso planeta. E o eixo de inclinação dela, a energia do Sol, né, luz e calor, chega de forma diferente pela superfície, certo? Por isso que a gente vai ver, próximo à linha do Equador é mais quente e nos polos é mais frio. Então, esses dois fatores, né, o movimento de translação e a inclinação da Terra, faz com que as diferentes regiões da Terra recebam diferentes quantidades de energia do Sol ao longo do ano. Tá? Como assim? Nas regiões próximas à linha do Equador, os raios solares incidem mais diretamente, ou seja, próximo à linha do Equador, os raios do Sol eles atingem a Terra num ângulo de 90 graus, perpendicularmente sobre a superfície. Então, ele chega de uma forma mais reta, concentrando muita energia aqui, o que seria essa imagem aqui da lanterna. Tá vendo como eu tenho muito mais energia concentrada num pequeno espaço? Certo? Isso provoca temperaturas mais altas. Conforme eu me desloco, conforme eu me distancio do Equador, os raios solares vão ficando cada vez mais dispersos. Eles vão chegando cada vez mais distribuídos pela superfície. É o que acontece nesta imagem aqui da lanterna, tá? Então, essa imagem aqui, ele consegue facilitar como que os raios solares chegam na superfície. Então, na linha do Equador, ele chega assim, perpendicularmente, aquecendo muito mais, enquanto mais longe do Equador, a energia do Sol vai ser mais distribuída em uma área, o que vai causar temperaturas mais baixas, tá? Essa
Essas faixas de temperatura que vão se alternando conforme aumenta a latitude, a gente vai dar o nome de zonas térmicas. Então, eu tenho aqui o exemplo das zonas térmicas. A zona polar, ou glacial, a zona temperada do norte, a zona tropical, a zona temperada do sul e a zona polar, ou glacial, no caso aí do sul. Tá? Então, olha só, as zonas climáticas. Elas vão ser delimitadas de acordo com a latitude. Semana passada, lá no fuso horário, a gente falou que o fuso horário ele é determinado segundo a longitude, certo? Os meridianos. Agora, a gente vai falar que as zonas climáticas elas são delimitadas de acordo com a latitude, certo? São os trópicos, os paralelos. Então, eu tenho aqui, ó, alta latitude, delimitado pelo Círculo Polar Ártico. Eu tenho média latitude, delimitada do trópico até o Círculo Polar. Baixa latitude. Por que baixa latitude? Porque eu estou próximo da linha do Equador. E próximo da linha do Equador, a latitude é 0 grau. Então, entre os trópicos, passando pela linha do Equador, é baixa latitude. Média latitude de novo, do trópico até o Círculo Polar. E alta latitude, né? Lembrando alta latitude porque ele está até 90 graus. Certo? Bom, então, essas altas, médias e baixas latitudes delimitam as zonas climáticas. Então, eu tenho do Círculo Polar Ártico acima ou para baixo, ao norte ou ao sul deles, do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico, eu tenho as zonas glaciais. Zona glacial ártica ou zona polar, e zona glacial antártica ou zona polar do sul. Tá? Do Círculo Polar até o Trópico de Câncer, eu tenho a zona temperada do norte. Do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, eu tenho a zona temperada do sul. E entre os trópicos, já fala, eu tenho a zona intertropical, ou só zona tropical. Então, nesta área aqui da zona intertropical ou zona tropical, é a região mais quente do globo, certo? É onde recebe maior quantidade de luz e calor do Sol. E podem perceber, né, que o Brasil ele se encontra quase que inteiramente dentro dessa zona. Por isso que vocês sempre questionam, por que no Brasil não neva? Por que no Brasil não faz frio? Por conta disso, certo? A gente está localizado na região mais quente do planeta. Então, o nosso clima é muito influenciado pelas baixas latitudes. Por isso que a gente não vai ter grandes quantidades de neve. O que a gente vai ter de neve aqui no Brasil é aquela que a gente sempre escuta falar na televisão, na região sul e ainda nas regiões mais altas. Uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, olha lá, tá bom? Bom, outra consequência, então, são as estações do ano. E aí elas variam de um hemisfério para outro, porque a gente tem que lembrar as estações do ano elas vão ser alternadas de acordo com os hemisférios. Tá? Enquanto no hemisfério norte vai ser primavera, no hemisfério sul vai ser outono. Enquanto no hemisfério sul vai ser inverno, no hemisfério norte vai ser verão. Tá? O movimento de translação, então, ele dura 365 dias e 6 horas, ou seja, é o tempo que a Terra leva para realizar uma volta completa em torno do Sol. Como a Terra está inclinada 23 graus em relação ao plano de órbita, o globo terrestre não recebe de maneira uniforme a luz e calor do Sol ao longo do ano, provocando então as estações do ano. Então, devido ao eixo de inclinação da Terra, a Terra ela vai girar assim. Vou pegar aqui. Professora, tem tudo na mão. Meu globo lindo e maravilhoso. Esse aqui é o eixo de inclinação da Terra. Se ela não tivesse esse eixo de inclinação, ela seria assim. Mas ela gira
inclinada desta forma. Tá certo? Então, aí, por isso que a luz e calor do Sol chega de forma diferente na Terra, tá? Meu globo, lindo, maravilhoso. Bom, então agora a gente vai ver quando começa o equinócio, quando começa o solstício e a diferença entre eles, tá? Isso daqui, ó, o periélio e o afélio, é a distância da Terra em relação ao Sol. O periélio seria o momento em que a Terra está mais próxima ao Sol e o afélio seria quando a Terra está mais distante do Sol, tá? Então, olha ali. Os solstícios, eles correspondem aos 2 dias do ano em que há maior diferença na incidência dos raios solares entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, dando início no verão e inverno. Os equinócios correspondem aos 2 dias do ano em que o hemisfério norte e o hemisfério sul têm uma incidência uniforme dos raios solares, dando início à primavera e ao outono. A professora vai explicar. Tá? Os solstícios e os equinócios, eles marcam o início das estações do ano. E elas estão relacionadas à incidência dos raios solares e à inclinação da Terra. Aqui no Brasil, a gente não sente muita diferença em relação às estações do ano, justamente porque nosso país está localizado grande parte na zona tropical. Mas alguma coisa a gente percebe, e é isso que eu quero que vocês comecem a observar no conhecimento de vida também. Quando é verão, o sol ele vai se pôr 6h30, 7 horas, 7h30, dependendo do dia. Quando é inverno, o sol se põe 6 horas, 6 e pouco. Os dias, né, a quantidade de luz que a gente recebe, o período iluminado do nosso dia, no inverno ele é menor e no verão ele é maior. Em países que se encontram na zona temperada, como boa parte da Argentina, Uruguai, e no hemisfério norte que a gente tem grande quantidade de países, Estados Unidos, Canadá, grande parte da Europa, a gente percebe muito mais essa diferença de luz do sol. No inverno na Europa e nos Estados Unidos, o sol nasce entre 8 e 9 horas da manhã, quando é dezembro e janeiro por aí, e se põe entre 3 e 4 horas da tarde, dependendo da localização. Então, o período de iluminação é muito curto durante o inverno. Tá? No verão, é o contrário. 4, 5 horas da manhã, o sol já está amanhecendo. E o dia vai durar até 10, 11 horas da noite, vai ter sol ainda. No verão, no pico do verão, que seria julho e agosto. Então, nas zonas temperadas, essa diferença de luminosidade é muito maior do que na zona tropical. Mas aqui a gente ainda sente. Comecem a reparar. Quando é verão aqui, o dia amanhece 5h30. 5h30 o sol já está nascendo. Tá? Quando é outono e inverno, o sol amanhece, às vezes a gente acorda 6 horas para ir para a escola, é escuro ainda. Né? Então, 6h30 começa a amanhecer. O sol se põe muito mais cedo, entre 6 horas. No verão, o sol vai se pôr entre 7 e 7h30. Tá? Vamos lá. O que é o equinócio? O equinócio, a palavra equinócio, a parte equi, ela significa igual. Então, o equinócio, ele marca o início da primavera e do outono nos 2 hemisférios. Então, ele acontece quando começa a primavera e quando começa o outono. Então, são 2 dias. Esse evento ocorre 2 vezes por ano, na primavera e no outono. Durante o equinócio, as noites e os dias terão quase a mesma duração de 12 horas. Hoje é 6 de abril. O outono aqui pra gente começou... Desculpa. O outono começou dia 19, 20 de março.
começou o outono aqui pra gente. Então, o que que acontece? A gente está saindo de uma estação onde os dias são mais longos e indo para uma estação onde os dias vão começar a ficar cada vez mais curtos. Então, o equinócio, ele é o momento em que a Terra está numa posição em que os dois hemisférios, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul, vão receber a mesma quantidade de luz e energia do Sol durante aquele dia. Então, nos dois hemisférios, o dia vai ter basicamente 12 horas, tanto o dia quanto a noite, certo? Então, os dois hemisférios. Então, aqui eu tenho a posição da Terra durante o equinócio. Então, aqui pra gente que começou o outono, né? Eu vou começar a ter os dias cada vez mais curtos, enquanto no hemisfério norte os dias vão começar a ficar cada vez mais longos. Começou a primavera, tá? O solstício, ele já é diferente. Ele marca o momento em que, se for verão, ele marca o início do verão ou do inverno, tá? Nos hemisférios. Então, ele vai marcar, quando for verão, o dia mais longo, ou se for inverno, o dia mais curto, tá? Então, no verão, quando começar o verão, quando a Terra, nesse hemisfério, a Terra vai receber a maior quantidade de energia do Sol naquele dia, e quando for inverno, ela vai receber menos energia do Sol naquele dia. Então, também ocorre 2 vezes por ano, está associado ao eixo de rotação da Terra. Quando ocorre o solstício, a luz reflete com maior intensidade em um dos hemisférios. Então, se é o solstício de verão, vai ter maior intensidade do Sol naquele hemisfério. Em consequência, a luz é menos intensa no outro hemisfério. E esse fenômeno marca precisamente as estações de inverno e de verão. Aqui eu tenho a imagem que mostra a posição da Terra e os raios solares. Então, aqui, ó, o eixo de inclinação da Terra, a posição do Sol, os trópicos, né? O trópico e o Equador. E aqui, no caso, eu teria o quê? Olhando por essa imagem, eu percebo que tem o quê? O solstício de verão acontecendo no hemisfério norte. Tá vendo que a maior parte do hemisfério norte que está recebendo luz e calor do Sol, e o inverno no hemisfério sul. Tá? Esse GIF, ele mostra pra gente essa diferença de luminosidade no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, aqui seria, no caso, nesse momento, seria o solstício de verão no hemisfério norte. Nesse momento, agora, seria o solstício de verão no hemisfério sul. Nesse momento, seria o equinócio de outono e de primavera nos dois hemisférios. Tá certo? Ó, virou de novo. Solstício de verão no hemisfério norte, que ele vai receber mais luz e calor. Solstício de verão no hemisfério sul, que está recebendo mais luz e calor do Sol. E equinócio de primavera e outono, tá? Dá pra gente perceber aí a diferença da luminosidade. Então, quando começam as estações do ano, né? Então, dia 21 de março, o equinócio de primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul. 23 de setembro é o equinócio de outono no hemisfério norte e o equinócio de primavera no hemisfério sul. Solstícios. 21 de junho, solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. E 21 de dezembro, solstício de inverno no hemisfério norte e solstício de verão no hemisfério sul. Ok? Aqui, só para ficar mais bonitinho, né? As datas aí separadas, então, pelos hemisférios. Bom, analisando os mapas climáticos, a gente percebe entender a dinâmica da atmosfera do planeta e as alterações que vem sofrendo com as novas tecnologias, como imagens de satélite. É possível prever, então, a formação de furacões, tornados, chuvas intensas e outros efeitos causados pela interferência humana com a emissão de gases e descongelamento das calotas polares. Essa foto da apostila da página 37, ela mostra o descongelamento das calotas polares lá no Polo Norte. Então, eu tenho uma foto
do Oceano Ártico em 1979. Dá para a gente perceber como era bem maior essas calotas, né? Ali entre a Groenlândia, o Alasca e a Rússia. E a outra foto é de 2011. Né? Pode ver que é o mesmo mês, setembro de 1979 e depois em setembro de 2011. Então já deu para perceber como que essas calotas polares já diminuíram, como que elas já derreteram. As imagens de satélite, elas ajudam muito a notificar essas mudanças climáticas e também prever furacão, prever diversos outros fenômenos climáticos, tá? Esse GIF, ele mostra o ciclo de um ano das estações da Terra. Então, não parece que a Terra está respirando, né? Expirando, expirando, inspirando, expirando. E mostra, então, essa sucessão das estações do ano. Inverno, verão, inverno, verão, inverno, verão, nos dois hemisférios. Tá? Por que no hemisfério norte tem mais neve? Porque tem muito mais terra no próximo, né? A região polar. Diferente aqui do hemisfério sul, onde eu vou ter somente a Antártida presente ali embaixo. Mas a gente ainda consegue ver um aumento aqui de neve bem no sul da Argentina e do Chile. Certo? Vamos fazer os exercícios, páginas 38 e 39. Na apostila de vocês, vocês vão ter o mapa 1, o mapa 2. Depois as questões. Eu já coloquei o mapa 1, a questão, o mapa 2, a questão. Então, tomem cuidado com isso. Mas está na ordem. É a letra A que a gente vai resolver primeiro. Tem um mapa, ele mostra as isotermas. O que são isotermas? Isotermas são linhas que foram criadas no mapa que mostra a mesma temperatura ao longo dessa linha. Então, se eu seguir a linha aqui amarela, eu vou... Toda essa região de uma cor representa a mesma temperatura. Tá? Azul aqui representa a mesma temperatura. Tá bom? Então, eu tenho aqui as isotermas de dezembro a fevereiro. Vocês sabem qual é a estação do ano? E quando é dezembro e fevereiro? O que a gente tem que lembrar? Dezembro e fevereiro é época de férias, que a gente vai pra praia, depois tem carnaval. Não tá muito calor? Então, significa que dezembro e fevereiro, de dezembro a fevereiro, é verão no hemisfério sul. De dezembro a fevereiro é inverno no hemisfério norte. Tá? Vocês vão lembrar do Natal, Ano Novo, tudo cheio de neve, tudo cheio de pinheiro, lindo, maravilhoso dos filmes que a gente assiste lá nos Estados Unidos ou da Europa. Tá? Observe então com atenção o mapa 1. Qual a estação do ano no hemisfério norte e qual a estação do ano no hemisfério sul? Onde estão localizadas as regiões com as temperaturas mais elevadas e a região com as temperaturas mais baixas. Então, ela quer saber qual que é a estação do ano nos dois hemisférios. É lógico que observando aqui já dá para a gente perceber que a quantidade de linhas azuis ao longo aqui do hemisfério norte é muito maior do que do hemisfério sul. Então, a gente percebe que no hemisfério norte é inverno e no hemisfério sul é verão. Então, no hemisfério norte é inverno e no hemisfério sul é verão. E as regiões, então, com temperaturas mais elevadas estão próximas à linha do Equador, né? Onde aqui, ó, tá bem mais laranja. Tá? Isso aqui não são a temperatura, viu, minha gente? Isso aqui é a latitude. As temperaturas estão indicadas aqui embaixo na legenda das cores. Aqui próxima à linha do Equador, a gente vai ter temperaturas médias o quê? De 26 a 30 graus, de 30 a 34 graus, alguns pontos até chegando aqui, ó, 34, 38, tá? Então, as temperaturas mais elevadas estão próximas à linha do Equador e as regiões com temperaturas mais baixas estão localizadas no Polo Norte. Certo? Podemos passar? Bom, agora a gente tem o mapa 2. Mesma coisa, mapas de isotermas, só que agora de junho a agosto. Junho a agosto, eu vou lembrar o que? É as férias, pega as férias do meio do ano.
As férias do meio do ano, mais frio. Então aí a gente começa a pensar que é inverno aqui pra gente. E dá pra gente perceber agora que a parte do hemisfério norte aqui, ó, ela não está tão azul. Está mais azul aonde? Aqui na Antártica, onde vai estar mais frio, né? Então aqui eu percebo que vai ser verão e aqui eu percebo que vai ser inverno. Então qual é a estação do ano no hemisfério norte e qual é a estação do ano no hemisfério sul? Onde estão localizadas as regiões com temperaturas mais elevadas e a região com temperaturas mais baixas. Então, mesma coisa do outro mapa, só que agora muda as respostas. No hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno. As temperaturas mais elevadas estão nas regiões próximas ao quê? Ao Trópico de Câncer, mais próxima dessa região aqui. E as mais baixas próximas ao Polo Sul. Explique agora por que ocorrem essas diferenças entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. É aquilo que a gente já falou, né? As estações do ano, elas estão relacionadas ao movimento de translação e à inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da sua órbita, tá? Então, esses dois fatores estão relacionados com as diferenças das estações do ano nos dois hemisférios. Vou voltar um pouquinho. Tomar um golinho d'água aqui, gente. Estão tomando água? Tomar, hein? Pronto. Bom, essas diferenças de luminosidade entre outros agentes, entre outros fatores, né, as diferenças de estações do ano e as diferenças climáticas da Terra, vai construir diferentes paisagens terrestres, resultante da ação dos agentes internos e externos que atuam no nosso planeta, né? Por isso, cria paisagens terrestres muito diferentes e que estão em contínua transformação. A gente teve diversos eventos históricos e geológicos que aconteceram ao longo da história do nosso planeta, como impactos de meteoritos, glaciações, atividades vulcânicas, que deixaram diferentes marcas e dão diferentes formas à nossa superfície. Tudo isso somado, mais as condições climáticas, cada lugar possibilita o desenvolvimento de diferentes formas de vida e criam lugares com características únicas. Tá? Então vamos observar o mapa a seguir que mostra a localização dos diferentes tipos climáticos. Então aqui eu tenho os diferentes tipos de clima. Eu tenho o mapinha da apostila, na página 40 e 41. Tipos de clima, tá? Então, eu tenho aqui a legenda com as cores de cada tipo climático indicado aqui no mapa. Então, esse roxinho aqui seria o quê? Clima, cadê? Polar, tá? Os climas mais frios da Terra. O verdinho, depois, eu tenho o quê? O clima frio. Então, do clima polar, eu vou para o clima frio. O verdinho, clima temperado. Vou deixar esse por último. O beijinho, aqui o salmãozinho, seria o quê? Clima, cadê? Semiárido, tá? Enquanto mais dentro dele, os amarelos, seria o clima desértico. Depois eu chego para as áreas mais quentes. O rosinha mais claro, clima tropical. O rosinha mais escuro, clima equatorial. E aí, os roxinhos, eu tenho o clima mediterrâneo. Abaixo do trópico, eu tenho o clima subtropical. E esse marrom que ficou faltando, a característica dele é frio de montanha, né? Ele está localizado em áreas montanhosas. A Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas aqui nos Estados Unidos. Gente, o clima, estudar clima, não é difícil, tá? Os nomes dos climas, eles estão relacionados à sua localização. Olha só, na região polar, que tipo de clima que eu vou ter? Clima polar. Um pouco mais abaixo da zona polar, eu vou ter o clima frio.
certo? Perto dos trópicos, eu vou ter o quê? Clima tropical. Próximo à linha do Equador, eu vou ter o quê? Clima equatorial. Abaixo do trópico, vou ter o clima abaixo, subtropical. Nas altas das montanhas, eu vou ter o clima frio de montanha. E nas regiões, zonas localizadas na zona temperada, eu vou ter o clima temperado. Tá? Faltou o Mediterrâneo. Olha só que coincidência. O clima mediterrâneo se localiza principalmente onde? Em torno do mar Mediterrâneo. Tá? Depois, prestem atenção no arquivo que eu vou mandar para vocês, no roteiro de estudos, que vocês vão fazer uma pesquisinha sobre os tipos climáticos, tá bom, meus amores? Vamos lá. Qual que é o título do mapa? Agora a página 42. O título do mapa é Tipos de Clima, tá? O que esse mapa diz a respeito do nosso planeta? Que a gente tem uma grande diversidade climática, dependendo da relação latitude, altitude e relevo. Observamos pelas imagens que cada tipo climático possibilita o desenvolvimento de diferentes formas de vida, né? Lógico, a forma de vida que vai se desenvolver num clima equatorial, é muito quente e muito úmido, vai ser totalmente diferente das formas de vida que vão se desenvolver no clima desértico, por exemplo, né? Elas vão se adaptar de maneiras diferentes, vão ser outro tipo de vegetação e ainda vai ser totalmente diferente daquela localizada em áreas de clima frio, certo? Então, o clima e a vegetação estão diretamente relacionados. Áreas de clima muito úmido, como equatorial, favorecem o desenvolvimento de florestas densas, com flores largas e grande biodiversidade, que dá para a gente ver aqui nas imagens, né? As diferentes formas de vegetação encontradas nos diferentes tipos de clima. Pronto, meus amores. Por isso, por hoje, é só, tá? Então, prestem atenção no roteiro de estudos, curtem, compartilhem, deixe seu recadinho aqui embaixo para a prof que virou youtuber nessa quarentena. Beijos para vocês e até a próxima.